Embaçada. É. Tá todo mundo de óculos aqui, tá bom. Tá linda. E o óculos, um óculos bonito, né? Eu acho que, para mim, o óculos já faz parte de mim. Eu não consigo. É verdade, também. Já estamos ao vivo, professoras. Pronto, agora. Bom dia aos participantes que têm nos acompanhado na nossa série de live sobre a Covid. Essa é a nossa quinta live. Hoje nós teremos o programa de saúde coletiva e eu acho que eu esqueci o nome do programa. Nele nós teremos a participação da professora Maria Luísa, pró-reitora de pós-graduação. Teremos a participação da professora Altamira Reicher, que é também a coordenadora dessa ação, e teremos a parceira dessa ação dela, que é a professora Vaglânia Freitas. Professora Maria Luísa, a senhora poderia fazer uma fala inicial contextualizando a pós-graduação da UFPB nesse momento de Covid, nesse tempo de isolamento social, como é que a Pró-Reitoria tem se articulado com os programas, com os órgãos de fomento, quais são as ações? Com certeza. Bom dia a todos e a todas. Bom dia às professoras, bom dia, Emerson. Para dizer que para a gente é uma satisfação participar desta programação de lives, né? Programação de eventos virtuais da Pró-Reitoria, nesta série específica de ações de enfrentamento e combate à pandemia, à Covid-19. Hoje nós estamos com os programas, né, de saúde da família e de enfermagem, são programas que se encontram realmente ali no olho do furacão com relação à questão do enfrentamento, né, das ações de enfrentamento, né? Então, nós devemos muito a esses programas, porque temos desde o começo, né, desde a decretação da pandemia e desde o período desse distanciamento social que estamos vivendo, atuado em teletrabalho, né, fazendo essa divulgação, mas a gente sabe que tem muita gente que está atuando pessoalmente, né, pessoalmente nas frentes de combate, né, e acredito que o trabalho vem sendo muito bom e que a gente tem conseguindo aos poucos, né, fazer esse enfrentamento. No âmbito da universidade, muitas ações foram empreendidas, e nós temos muito orgulho da Universidade Federal da Paraíba por isso. Logo no início da decretação da pandemia, a reitora constituiu uma comissão interna de notáveis, de pessoas, né, que são professores que fazem esse enfrentamento. Essa comissão é coordenada pelo professor Eduardo Sérgio, que é o diretor do Centro de Ciências Médicas da universidade, e a partir de então, as ações que vem adotando a universidade são ações também recomendadas por esse comitê científico. Em seguida, nós tivemos que, especialmente as pró-reitorias que lidam com a parte acadêmica, com o ensino, né, nomeadamente a pró-reitoria de graduação, a pró-reitoria de pós-graduação, a pró-reitoria de pesquisa, a pró-reitoria de extensão e ação comunitária, nós tivemos que adaptar as nossas rotinas para esta rotina virtual, né, de maneira a também não perder em qualidade. Então, houve uma decisão da Universidade Federal da Paraíba de suspensão das atividades presenciais físicas, mas de manutenção das atividades no sistema remoto, né, no sistema de ações remotas. Então, no que tange a pós-graduação, desde o começo nós temos realizado todas as bancas de qualificação e de defesa. Nós emitimos uma portaria que adequa todas as nossas normas à excepcionalidade, à tipicidade deste momento, né, um momento difícil, mas nós estamos conseguindo, através da EAD, do ensino à distância, e através das modalidades virtuais síncronas, né, como esse meeting que a gente está realizando agora e outras atividades que são feitas simultaneamente, então nós estamos conseguindo avançar
Na nossa resolução interna, nós decidimos, inclusive, autorizar a suspensão daquelas disciplinas que vinham sendo realizadas na modalidade presencial, se elas não conseguiram, se não era possível transformar essas disciplinas em turmas virtuais do SIGA, ou na modalidade EAD, ou em outra modalidade virtual síncrona, nós permitimos encerrar essas turmas e reabertura de matrícula simultânea em outras. Enfim, na pós-graduação nós acionamos o processo de fluxo contínuo e nós permitimos aos programas que de maneira contínua essas disciplinas possam ser remanejadas e reofertadas, de maneira que a gente possa trabalhar no contexto da pandemia. Então, se com uma disciplina é mais complicado, com um docente é mais complicado, aciona outro, então, disciplinas obrigatórias e optativas podem ser acionadas aí nesse contexto, de maneira que a gente consiga dar conta, né, do semestre, etc. Na graduação foi feita praticamente a mesma coisa. O que ocorreu foi que foi criado, através de resolução do conselho, um semestre específico para fazer esse enfrentamento. O que casa muito bem com as ações da pós-graduação, porque, por exemplo, este semestre na graduação permite que nós acionemos o nosso estágio de docência, né, mesmo durante a pandemia. Houve também, da parte da CAPES, um acréscimo, primeiro houve muitos cortes de bolsas. Durante a pandemia, nós experimentamos uma coisa muito ruim, que foram cortes sucessivos de bolsas e de fomento, né, para a universidade como um todo. Por outro lado, para os cursos que trabalham no enfrentamento à Covid, nós tivemos editais de fomento e de incentivo e novas bolsas que foram ofertadas. Então, por exemplo, o programa de enfermagem recebeu bolsas específicas para o enfrentamento da Covid, né, e outros. Então, nós estamos atentos para concorrer em todos os editais. Agora mesmo estamos com um edital do CNPq aberto, né, que abrange também essas ações, abrange tecnologias da saúde, por exemplo, que é o mestrado e doutorado acadêmico em inovação tecnológica. Nós estamos concorrendo como instituição, como universidade, né, e em todas as outras ações, junto com a FAPESP, editais da FAPESP, nós concorremos, nós tivemos muitos projetos da Universidade Federal da Paraíba aprovados e selecionados nos editais da FAPESP, encaminhamos projetos pelo edital da CAPES para a Covid-19, então estamos, do ponto de vista acadêmico, realizando nossas atividades, apresentando nossas propostas, mostrando nossa importância, e do ponto de vista da pesquisa e da atuação prática, fazendo a mesma coisa. A Universidade Federal da Paraíba foi elogiada e foi matéria em jornais no mundo inteiro na questão da construção de novos respiradores. É um trabalho magnífico que foi sendo feito aí entre os programas de pós-graduação em engenharia mecânica, engenharia elétrica, o hospital universitário. Então, assim, nós tivemos aí o Centro de Ciências Médicas, os programas do Centro de Ciências da Saúde. Nós também implantamos um sistema de testagem antes mesmo do governo do Estado ampliar a quantidade de testes, né, porque houve aí alguma dificuldade no diálogo com o governo federal. A Universidade Federal da Paraíba foi abrindo laboratórios para fazer testagem. Tá? A Universidade Federal da Paraíba foi consertando respiradores para hospitais da Paraíba inteira. A Universidade Federal da Paraíba foi construindo respiradores de design novo, inclusive patenteando. É preciso chegar junto com a questão da inovação tecnológica, junto com as patentes, então, patenteando esses novos modelos. Tá? E tudo isso faz parte dessas ações de enfrentamento. Eu acho que a pandemia tem muita coisa de ruim, trouxe muita coisa de ruim para a gente, mas trouxe também muitos desafios que representaram oportunidades, né, de diálogo e oportunidades de trabalho. Nesse sentido, o que a gente pode dizer é que a pandemia mostrou, né, para a Paraíba, para o Brasil,
a importância das universidades federais, dos servidores, docentes e técnicos das universidades federais, desses cursos todos, né? Por exemplo, o curso de economia criou uma forma de leitura dos dados da Covid que foi adotado para o Brasil inteiro, o curso de economia. Então, não há curso. O curso de ciência, de serviço social atua no enfrentamento da Covid. Então, não são somente os cursos da saúde. É importante... Exato, porque a ciência se comunica, a pesquisa é interdisciplinar. Tá? Eu ia falar isso, a gente tem mais de... Fazendo muito bem, e isso nos dá um orgulho. A professora Margarete tem uma frase que ela diz assim, orgulho de ser o FPB, eu acho que é mais ou menos, o FPB que me orgulha. Então, eu acho que isso hoje, a gente pode encher o peito e dizer, o FPB que nos orgulha, porque nós conseguimos mostrar a nossa importância social. O diálogo que nós temos extramuros, né, com a comunidade, com o setor produtivo, esse agora o programa do Maidai é juntamente com empresas, enfim. Então, parabenizo as professoras, parabenizo pelo projeto, parabenizo a Emerson da Pró-Reitoria, né, por estar coordenando essa série, né, de lives dentro desse projeto de ações de enfrentamento e de combate à pandemia. Eu acho que nós estamos fazendo o que nós sabemos fazer e nós estamos cumprindo o nosso papel social. E é só. A gente tem muito orgulho disso, né, porque isso nos orgulha, né, mas a gente não faz isso com soberba. A gente faz isso com senso de responsabilidade. É nossa obrigação estar aqui, é nossa obrigação fazer isso. Então, professoras, eu não vou poder ficar inteiro, porque eu já tinha dito antes, né, eu estou com vários relatórios para entregar, mas desejo uma boa live. Agradeço em nome da Pró-Reitoria a participação, né, e acho muito importante a revelação dessas pesquisas. Muito, muito obrigada. Obrigado, professora. Eu estava só verificando aqui por cima, a gente tem quase 40 ações registradas de combate diretamente à Covid em todas as grandes áreas de conhecimento, em todas as 8. Maravilha. Seja de economia à biodiversidade, de física à ciência e política. Então, eu acho que a UFPB se mostrou como, de fato, uma grande universidade num contexto multidisciplinar, né? Produzindo conhecimento em todas as áreas, e não se focando apenas como outras instituições, apenas nas áreas da saúde, e, em terceiro lugar, nas áreas das engenharias. Então, a gente tem um grande potencial em todas as áreas e temos, de fato, nos revelado dessa forma. Então, é isso, professora Altamira. Eu queria que a senhora começasse explicando um pouco como é a ação e de onde que a senhora tirou esse mote, esse insight. Você poderia contar para a gente? Sim, com o maior prazer. Eu quero pedir desculpas que vocês estão ouvindo um latidinho, mas é a vida como ela é, né? Isso é a gente trabalhando em casa, né? Mas é isso mesmo, né? Então, foi muito interessante como surgiu. Surgiu, né, diante da pandemia e quando a gente se deparou com as crianças do ambulatório de egressos da maternidade Frei Damião, que inclusive foi uma maternidade que teve muito problema com Covid, com inclusive funcionários falecendo, vindo a óbito por causa da Covid. E essas crianças são egressas do método Mãe Canguru, ou seja, são crianças totalmente vulneráveis, prematuros, muitos com prematuridade extrema. E essas crianças, quando saem do método Canguru, elas são acompanhadas até os 2 anos de idade lá para poder, né, ter restabelecido seu crescimento, desenvolvimento, alguns problemas de saúde que venham a ter como consequência da prematuridade. E só que essas crianças, quando eu me deparei com a situação da maternidade, suas consultas tinham sido interrompidas por causa da pandemia, por causa do isolamento social. Ficaram apenas as extremamente necessárias, as com prematuridade extrema, mas só que muitas
que têm problemas deixaram de ir, inclusive suas mães, mesmo se pudessem ser atendidas lá, elas estavam com medo de ir para o serviço, tendo em vista o que foi passado aqui. Era um serviço que estavam morrendo profissionais de lá. Então, vamos pensar numa situação de uma mulher dessa. Ela, né, como disse a professora Vaglânia, a vulnerabilidade dela sendo puérpera e a vulnerabilidade do seu bebê sendo prematuro, né? Então, foi quando eu vi essa situação, eu disse, não, a gente tem que intervir nessa situação. Então, qual foi a ideia? Desenvolver um projeto em que a gente fizesse em 2 etapas. A primeira, claro, ver a realidade do contexto, e lá nos prontuários, ver aquelas crianças que foram suspensas suas consultas, seus acompanhamentos, falar com as mães pelo telefone, fazer entrevista qualitativa com as mães e com os profissionais, que é uma equipe multiprofissional que acompanha essa mãe e esse bebê. Falando por telefone, já começamos, estamos na segunda etapa, que é essa, já qualitativa, e posteriormente a isso, de acordo com depois dessas entrevistas, nós vamos fazer o que eu digo que é nossa menina dos olhos, que é a consulta coletiva em formato remoto. Porque a gente não se conforma com que esse grupo de tamanha vulnerabilidade, que é crianças e puérperas, estejam desassistidas, porque na realidade estão. A gente sabe, com a entrevista, que a gente já está na qualitativa, elas disseram, né, quando elas ligaram para marcar a consulta, disseram, não, está suspensa, depois você ligue, que a gente diz quando retomar. Gente, só para vocês terem ideia, tem uma criança lá que tem hidrocefalia, né? Tem famílias altamente vulneráveis. Só para vocês e quem está ouvindo saber, tem uma que é viúva, com 5 crianças dentro de casa. Então, tamanha vulnerabilidade. Então, essa é nossa intenção, sabe, gente? Como bem disse a professora Maria Luísa, que a gente é a universidade transpondo os muros. É a universidade dizendo, espera aí, nós temos o que dar, nós podemos ajudar. Já que os profissionais cancelaram essas consultas, nós vamos assumir isso de forma remota, sabe? Nós vamos ver essa realidade e vamos fazer isso. Ai, professora Vaglânia, quiser completar alguma coisa, que é outra apaixonada, gente, eu vou logo dizer, eu sou apaixonada pelo que faço, então eu respondo com muita emoção. Quero pedir até desculpa se ficar muito, né, exacerbada, mas eu estava falando com vocês e me arrepiando de emoção. Não, como dizia, já dizia Vinícius de Moraes, né? É importante ser apaixonado. Isso. Eu acho que seja por um objeto, seja por um indivíduo, ou seja por uma causa. Eu acho que é isso que nos move, que nos faz, que nos dá foco, né? Nos dá a vontade de seguir em frente. Então, é isso. Professora Vaglânia? Então, né? Exatamente. Enquanto a gente estiver se arrepiando, tá valendo a pena, né? E no dia que a gente começar a fazer isso e não tiver mais esse arrepio, essa pulsão, né? Para fazer, aí não tem mais sentido. Do mesmo jeito que Altamira, né, identificou essas questões com essas mulheres, né? Que são mães de prematuros, isso se dá em todos os campos, tanto mães de prematuros como mulheres que não são mães de prematuros. Era um problema que a gente estava tendo, que é a descontinuidade do cuidado, e aí tem uma questão muito séria aqui no Brasil, que essa descontinuidade do cuidado, ela esbarra na morte materna, né? Porque são mulheres que ficam totalmente desassistidas, e a gente tem uma morte materna elevada, acredita-se, né? A gente tem muita dificuldade de acesso a esse dado de morte materna, inclusive nós, pesquisadores, né, Altamira, como a gente tem essa dificuldade, e o que acontece, né? Teve um momento em que os atendimentos, eles estavam
dos suspensos, né, as visitas domiciliares sido suspensas, e as mulheres ficavam, principalmente no pós-parto, sem essa assistência. E aquelas, né, que na gravidez também. Então, esse projeto, ele vem nesse caminho de promover um atendimento seguro, ancorado nas necessidades das mulheres e dos bebês, né? E seguro por quê? Porque estaremos realizando teleconsulta, né, coletiva. Nós já temos no mestrado consulta coletiva, né, um mestrado, a mestrado da aluna Edjane, que está concluindo, com consulta coletiva de assistência pré-natal, e a gente vai pegar essa consulta, que já tínhamos a expertise, e levar para a teleconsulta. E a gente acredita muito que o projeto vai organizar uma lacuna para aquelas mulheres que participarão, que são as que são mais vulneráveis, né, que são as mulheres ou Covid ou assintomáticas, ou sintomáticas, que foram atendidas na maternidade Frei Damião, e dar continuidade a esse atendimento, não só olhando para essa criança. Então, o projeto ele começou voltado para mulheres cujos bebês eram prematuros, e aí eu lancei um desafio, eu digo, Altamira, e as outras que não são prematuros, né? E aí a gente conseguiu incluir mulheres que estão com Covid ou que têm sintomas de síndrome gripal e que acessam a maternidade Frei Damião, que hoje aqui no estado é a maternidade de referência para mulheres Covid ou sintomáticas. Então, para que você tenha uma ideia, desde a abertura, né, do ambulatório de egressas, o que inclui também as mulheres prematuras, a gente já teve 291 atendimentos. Né? Então, esse dado aponta quão urgente, né, essa assistência precisa ser dada e quão importante também esse trabalho, que embora seja um trabalho de pesquisa, mas é uma pesquisa de intervenção, não é, Altamira? Porque a gente consegue promover o cuidado que ela necessita, né, por meio da teleconsulta, que foi uma estratégia que o COFEM, o Conselho Federal de Enfermagem, né, autorizou, e que tem dado muito certo os lugares onde eles estão sendo desenvolvidos, né? E aí, o que eu acho de potencialidade, inclusive, além de ser teleconsulta, que a gente vai a elas de forma remota, a gente vai juntar o grupo, que a consulta, ela, né, sendo coletiva, ela tem um potencial bem maior de aprendizagem, porque há a troca de experiências, né? E a gente vê que esse grupo, além de ser vulnerável, estão vivendo a questão da Covid, porque, gente, vamos lembrar que o Brasil já está se aproximando de 1 milhão de casos, e isso sem contar com a subnotificação, né? Então, é muita coisa, né? Então, realmente, a gente tem que levar muito a sério isso e assim, inesgotavelmente fazer campanha, sim, de como disse a professora Waglânia, que na nossa cartilha digital vai ter, sabe, os desenhinhos de como pôr a máscara, de estar sempre com máscara, e eu queria chamar a atenção para uma situação que eu vejo muito próximo de mim, que é o aglomerado familiar, né, tem aqui de pessoas, né, que eu conheço, que eles se aglomeram, mesmo diante da Covid. Então, a gente precisa, trabalhar sem descansar mesmo em cima disso, mostrar para eles que esse aglomerado é muito danoso para a saúde deles todos, tá? E isso, dizer assim, aglomerado mora muitos numa casa, às vezes não. Às vezes a família que vai porque é família unida, que é muito bonito, mas que nessa época a gente tem que, infelizmente, abrir mão, né, como disse a professora Waglânia, do abraço, do estar junto, né, em nome da saúde e da vida, que é o mais importante. Exatamente. E nesse contexto de ações e articulação, como é que vocês têm no projeto se articulado em nível local, com parceiros internos da UFPB,
como é que tem acontecido isso? Porque vocês vão fazer uma carteira digital, então vocês têm parceiros de outras áreas de conhecimento, que não da saúde ou da própria saúde? É sim, né? A gente, na realidade, o projeto, quem está envolvido com a UFPB e a UFCG. Temos uma professora da UFCG, Campus Cuité, e nós estamos também, para a construção da cartilha, nós temos designers, certo? Para poder, porque nós sozinhos, e nós que somos da saúde, a gente defende muito isso, né, professora Wagner, que a gente não faz nada só, né? Porque realmente, quando a professora Maria Luísa falou, e eu aqui encantada com a fala dela, da interprofissionalidade, né? Quanto mais amplo, quanto mais diversificado seja a equipe que faz parte da saúde, isso com psicólogos, com economistas, com educadores, com sociólogos, é muito rico, gente. Então, a gente tem também uma psicóloga no grupo para poder dar esse suporte, porque a gente sabe que, a exemplo do que eu falei da pessoa viúva, essa pessoa precisa muito essa mulher precisa muito do suporte psicológico, que embora a gente da enfermagem, a gente saiba dessas questões, mas a gente não tem qualificação suficiente para abordar, para intervir na psicologia, e nem devemos, porque cada profissão tem seu valor, e é fundamental para o trabalho em equipe. Entendi. E no contexto da comunidade externa, como é que vocês têm se articulado? Eu sei que vocês se articulam com gestores públicos, se articulam tem parceiros em direções de hospitais. Como é que vocês têm feito essa articulação? Vocês chamam e as pessoas vêm, ou vocês já têm uma rede de parceiros? Nós temos as duas coisas, graças a Deus. Temos duas mulheres bem articuladas, viu? Nós somos como aranhas tecendo rede. Tecendo rede a gente sabe fazer, graças a Deus, muito bem. Inclusive, eu quero fazer o registro aqui, que eu aprendi com a Altamira, viu? Foi minha professora na graduação. Oh, meu Deus! Ela entrou com 5 anos na UFPB. A gente Então, a gente tem uma parceria, né? O projeto foi aprovado pela direção da Maternidade Frei Damião, e a gente tem os estudantes e os profissionais que fazem um levantamento lá no ambulatório. Acho que isso é importante destacar. A gente, mesmo sendo a Maternidade Frei Damião referência, a gente não está na maternidade, a gente está no ambulatório. Portanto, a gente acaba diminuindo a exposição, né, dos coletadores, inclusive. Então, a gente tem essa articulação, e a partir desse levantamento, né, tanto dos prontuários das mulheres cujos bebês são prematuros, quanto do ambulatório de egressas do Covid positivo, a gente está montando a teleconsulta para a gente dar início a essa segunda etapa, né? E é somente está sendo redes. Então, a gente também tem uma tessitura muito interessante aqui no município de João Pessoa, na atenção básica. A gente consegue fazer essa articulação, graças a Deus, né? Esse projeto ele é muito interessante, ele agrega outros enamoramentos com outros projetos. Também isso é muito bacana. Por exemplo, nós temos um projeto que é o Fale com a Parteira, é um projeto de extensão que está vinculado, né, ao mestrado, porque é coordenado por mim, que a gente faz teleorientação de mulheres de um modo geral, porque a gente viu também essa necessidade de que não só as mulheres Covid, como as demais mulheres, a gente precisa também estar nesse apoio. Como a gente precisava de um desenho muito bem delineado, né, e a gente não consegue abarcar tudo numa pesquisa, óbvio, a gente colocou essa intenção
como projeto de extensão, que é esse que atende toda a população de mulheres de toda a Paraíba, por meio de teleorientação online, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma equipe de 37 voluntários. Então, isso tudo é rede. Tudo isso é tecendo redes com foco a melhorar a condição de vida das mulheres e dos bebês. Porque é importante dizer que a principal cuidadora, né, continua sendo as mulheres, e para que um bebê tenha sucesso, saia da prematuridade, saia do risco, é a mulher que a gente precisa estar focando, porque a gente ainda vive num modelo centrado no cuidado da mulher, o que não é uma coisa muito legal, porque traz muitos danos na saúde mental dessas mulheres, né? Mas é o que a gente tem a princípio, e é isso. E vale salientar que esse projeto ele foi aprovado pela FAPESC, né? É um projeto, né, que tem fomento da instituição de incentivo à pesquisa da Paraíba, e que ele concorreu com muitos, quase 100, nessa área, nesse contexto qualitativo de cuidado que nós chamamos, né, que é a tecnologia leve, que é essa tecnologia de orientação em saúde, de escuta qualificada, de cuidado integral, e o nosso foi aprovado, né? Vale salientar, ainda puxando para a grandeza da UFPB e que está se destacando nessa crise, de 10 projetos que foram aprovados, 6 eram da UFPB, são da UFPB, né? E assim, o que eu quero também deixar para vocês saberem que a gente vai extrapolar a pesquisa, extrapolar o tempo, inclusive, da Covid. Pretendemos deixar para a sociedade esse modelo de consulta, esse modelo de intervenção em saúde, tendo em vista que muitas pessoas têm dificuldade de acesso à unidade de saúde, acesso ao serviço de saúde. E nós pretendemos, com esse novo modelo, com essa proposta de modelo de consulta remota, que ela continue. Por quê? Porque tem pessoas lá no interior que não têm acesso, que às vezes no sítio não tem transporte para levá-la até a unidade, entendeu? Então a gente quer isso. Dentro de uma consulta num contexto de baixa complexidade, nós pretendemos oferecer para dar respostas às necessidades de saúde da mulher e da criança. Porque nós não conseguimos separar mulher com criança, mãe com seu filho. O filho está ligado à mãe, assim como ela a ele. Então, temos que ver nessa conjuntura de integralidade mulher e criança. E manter uma assistência, uma rede de apoio, uma rede, inclusive virtual, de apoio para essa mulher, significa garantir melhores condições de cuidado para esse bebê. Então, isso é um aspecto muito importante e que seria muito bom que chegasse a vários profissionais. Porque ao cuidar de uma mulher, a gente está cuidando de dois, está cuidando dela e do bebê. E a gente sempre diz, dentro da educação perinatal, dentro da assistência perinatal, mulher bem, bebê automaticamente quase que fica bem, entende? Ganha mais peso, dorme melhor, não tem tantas intercorrências. Então, olhar para essa mulher e garantir que ela tenha um cuidado integral. E que bom que a UFPB, que bom que nós estamos com essa pesquisa, em que a gente não quer só produzir dados. Nós queremos produzir cuidado, um cuidado científico, baseado em evidências científicas, e não só ir na casa dessa mulher virtualmente, né, e extrair dados dela e produzir artigos. Não nos interessa esse tipo de pesquisa, né? Pelo menos nessa relação, né, Altamira, que nós temos aqui, e na história de Altamira também, na minha história, as nossas pesquisas têm um foco direto de trazer qualidade e condição melhor de cuidado para as pessoas que participam. Então, com isso também eu
quero chamar a atenção que quando as mulheres, né, forem acessadas, que elas possam colaborar com a pesquisa, porque é uma via de mão dupla. A gente dá e a gente recebe esse cuidado, né? A equipe, eu acho que é muito importante falar, porque o projeto desse ele não é feito, né, pelos coordenadores, né? A Altamira que coordena, eu que colaboro, né? Tem professor de Cuité, a professora Nathaniele, que é lá de Cuité, que está aqui, né? Eu acho que a Altamira pode falar um pouco. A nossa equipe, né, é todo mundo junto, produzindo cuidado, produzindo dados, né, com foco mesmo no retorno para a população. Acho que a gente poderia, porque nós não trabalhamos só, né, Mira? O que é que você acha? Sim. Bom, eu posso falar, Emerson? Pode sim, professor. Então, a nossa equipe é livre. É um bate-papo, né? A nossa equipe é formada por 12 pessoas. E aí, o que é mais interessante é que há uma articulação do ensino desde a graduação à pós-graduação. Tem professores, né, da pós-graduação, da graduação, e tem estudantes da graduação e da pós-graduação, em nível mestrado e doutorado. E o que é bacana é a atitude colaborativa, sabe? Todos vestiram a camisa do combate à Covid e da promoção da saúde e redução da morbimortalidade materna e infantil. Tanto eu quanto Vaglânia, nós somos membros do Comitê de Mortalidade Materna e Infantil. Nós sabemos muito claramente que é um grupo, mulher e criança, é o grupo de maior mortalidade no Brasil. São as mulheres e as crianças, principalmente os recém-nascidos ou criança até 1 ano de idade. E é justamente esse grupo que nós estamos focando. Nós estamos focando por isso mesmo, para ver se a gente, inclusive, contribui para a redução da mortalidade nesse grupo. E aí, veio na minha mente uma coisa, que a universidade valoriza, está investindo muito na internacionalização. Nós não temos colaboradores internacionais, porém, nós não temos dúvida de que essa iniciativa servirá de espelho para a comunidade internacional. E eu gostei muito da fala da professora Vaglânia, quando ela falou que a gente está fazendo pesquisa, mas a gente não está pensando em pesquisa, a gente segue porque existe um protocolo de pesquisa, mas nossa maior intenção é levar a saúde, é levar vida, porque levando saúde a gente leva vida, né? E nós somos soldados mesmo que batalham em favor disso, viu? São as apaixonadas, falam muito. É engraçado, né? Quando a gente vê alguém assim com motivação, né? Independente de qual seja. Quando você vê que é uma motivação assim, que tem um alto nível de sinceridade, você fica meio mexido, né? Para quem é meio sensível assim, é complicado. Você está diante de duas apaixonadas, uma pela criança, outra pela mulher, e foi pelas duas, porque eu amo as mulheres, as mães, sabe? E ela também ama as crianças, então você hoje se deparou com duas apaixonadas, duas loucas apaixonadas, loucas no bom sentido. Meu irmão, deixa eu lhe falar, só para demarcar esse apaixonamento, né? A partir do projeto de extensão Fale com a Parteira, eu dou plantão todos os dias, por isso essa cara amassada, de 8 até 8 da manhã, obviamente de forma remota, né? Atendendo essas mulheres que acessam esse serviço. Então, a gente tem conseguido reduzir o tempo dela ir para a maternidade em 6 horas. Significa que ela tem uma proteção ficando em casa por 6 horas, uma menor exposição por 6 horas, né? E aí, assim, reforço, pesquisa e extensão são 2 tripés extremamente importantes que estão muito juntos, estão muito tecidos entre um e outro, né? Já não é possível pensar um separado do outro. Por isso a cara amassada aqui, eu peço até desculpa, mas é porque as noites têm sido, né, um pouco longas,
para estar nesse processo de teleorientação e telecuidado? Às vezes eu evito falar assim da extensão, porque é pelo que eu sou apaixonado, né? Eu trabalho com extensão há 10 anos, tá? E aí, às vezes, as pessoas acham que tem que viver na dicotomia, né? Se eu faço extensão, eu não posso fazer pesquisa. Se eu faço pesquisa, eu não posso fazer extensão, e eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu parto do princípio que não, na verdade, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, foi com esse princípio que eu, com a rede de parceiros, a gente construiu um núcleo de pesquisa e extensão. Então, eu acho que a gente tem que começar a transcender essas barreiras, né? Parar de querer ficar muito numa área só de dividir o mundo em duas coisas, porque, na verdade, o mundo é uma resolução de um universo ou outro de coisas. Então, eu acho que agora, eu acho que a Renata, você tinha falado muito de extensão. Como é que vocês veem esse papel dessa indissociabilidade? Ensino, pesquisa e extensão. Como é que tem se articulado nessas ações de vocês? Como é que vocês têm criado ações nesse sentido? E como é que vocês veem a resolução disso no processo final? Há uma diferença de só fazer pesquisa e fazer só extensão? E como é fazer pesquisa e extensão ao mesmo tempo? Como é que vocês veem isso? Quer falar, Vaglânia? Depois eu falo. Você fala, eu fico me coçando para falar. Você está me dando um doce muito gostoso. Por isso que eu passei para você, que eu sei que você vai se deliciar, se lambuzar. Nada pela extensão. Muito, muito. Como que se faz isso? Se faz no desejo mesmo, transpassar o muro da UFPB e o muro das universidades. A extensão associada à pesquisa, ela é tão potente, porque ela traz para a comunidade imediatamente, em ato. Em ato, não precisa voltar para casa para olhar os dados. A gente vê quando, por exemplo, um grupo focal, um grupo de consulta coletiva, que é o que a gente tem feito, né? E profissionais compreenderem aquilo como uma tecnologia de cuidado potente e pulsante. Então, é um modo, né, de construir um saber, uma base extremamente importante no saber daquela população. Eles dão todo um tom. Então, fazer pesquisa e extensão é olhar para a comunidade e dizer: teu saber é tão saber quanto o meu, ou mais do que isso, né? É muito lindo, eu me arrepio falando disso. Eu acho que é esse o caminho. A comunidade, a população já está muito cansada de ser instigada a participar de uma pesquisa e concluída a pesquisa, você não saber o que é que fez daquilo. Quem sou eu naquele quantitativo de 1000 pessoas, né? Então, essa junção, esse casamento, né? Essa evisceração é fantástico. E eu entendo, principalmente nesse momento, e a partir daí, que vai ser isso. Que esse é o futuro. Inclusive, esse é o futuro do ensino. É essas 3 coisas tecidas. E aí eu estou falando de tessitura mesmo, como se tece um tecido. É tecer esse saber, trazendo para dentro da universidade, a universidade saindo de si, indo para fora, o saber da comunidade. Porque, afinal de contas, nós estamos ali dentro daquela UFPB para esta comunidade que está dentro e principalmente a que está fora, né? Então, é isso. O que eu... E assim, não é só... Já te passo a palavra, Altamira. Não é só também louros, né? Nós também temos muito... É que falta internamente a UFPB, na minha compreensão, essa tessitura entre essas 2 áreas, né?
entre a área da extensão e a área da pesquisa, no tocante a projeto, a carga horária, a olhar para isso, a avaliação de projetos e por aí vai, né? Então, para mim, é esse o caminho. Tem muita coisa boa, tem alguns pontos que precisam melhorar, mas não, é um caminho sem volta. Quem não está fazendo, regaça as mangas e comece a fazer. E faça, eu acho, inclusive, que tem que fazer olhando primeiro para a comunidade. Primeiro extensiona, sente lá, depois vai e constrói um protocolo de pesquisa a partir do que você conseguiu ouvir enquanto necessidade, né? É isso, tá então, bom, parou. Só complementando, a gente é tão apaixonado pela extensão, Emerson, que eu estava em casa refletindo sobre esse projeto e já pensando, ai meu Deus, esse projeto está se estendendo muito, vamos ter que fazer uma extensão dentro dele, e vamos. Nós, inclusive, já estamos organizando para que formemos um grupo de WhatsApp, né, da mídia social, com essas mulheres, para que a gente não perca o contato, e a gente pretende intervir de forma de uma extensão. A gente não quer, nem eu, nem Vaglânia, nem professora Nathaniele, que é a de Campina Grande, que é do grupo, a gente não aceita usar um grupo para pesquisa. A gente não, tanto, se vocês olharem meu lápis, minhas orientações são mais de estudos de intervenção. A gente tem sempre que, eu não vejo a pesquisa, tudo bem que alguns passos a gente precisa dar um pouco separado, mas tem que ser o foco lá, de trazer contribuição, de dar retorno, e mais ainda a gente que é da saúde, a gente pensa muito em fazer com que o ser, a pessoa que a gente está dando, prestando o cuidado, o apoio, né, social, que ela tenha autonomia, não importa o grau de escolaridade, mas que ela chegue a um ponto que ela tenha autonomia para cuidar de si e cuidar do outro que ela está sendo responsável. Então, você bateu numa tecla aí que eu que realmente nós duas amamos ser professoras, amamos pesquisar e amamos a extensão, dar o retorno, cuidar do povo fora da universidade. Boaventura de Souza Santos, né? Sim. Ele já falava isso no livro dele, A Universidade do Século XXI. Ele já falava da importância da extensão no contexto da universidade, e a importância de se repensar a extensão. Assim como foi ele também no livro Extensão e Comunicação, que é um livro que eu adoro, assim, que ele traz os conceitos epistemológicos aqui, que é extensão, e ele defende que a gente deveria utilizar o termo comunicação e não o termo extensão, porque o termo extensão, ele muitas vezes ele é entendido como estender, levar algo, de ir para algo, levar algo a alguém, e Freire dizia não, com o Círculo de Cultura, ele trazia a reflexão sobre o papel da comunicação, do indivíduo se vê enquanto sujeito, participante daquilo ali, que muitas vezes o professor só quer fazer currículo. Eu falo isso e depois a galera bate em mim, porque entendeu como mas aí, muitas vezes o professor só quer fazer lattes e esquece um pouco o papel da importância de se comunicar com as pessoas. Então, muitas vezes, quando as pessoas vêm me chamar para alguma ação, eu pergunto, o que a comunidade quer? Você já foi na comunidade? Você sabe, a comunidade quer realmente isso aqui que você está propondo? Aí ele diz, não. Então, ou você volta lá e pergunta o que a comunidade quer, ou eu não participo. Porque ele fala, então, você é arrogante. Não é uma questão de ser arrogante. É porque uma coisa é você... muitas vezes a gente acha que a gente tem uma leitura, e eu vou terminar já, porque às vezes se eu começar o passo dele aqui falando, a gente tem uma leitura mais academizada, mais academicista, e aí a gente acha que a gente pode, que a gente sabe o que os outros pensam, que os outros necessitam, mais do que eles mesmos. E não, eu parto do princípio de que quem tem que me dizer o que precisa é quem vai receber isso, é a pessoa. Então, eu acho que isso a gente não aprende dentro da academia, não. A gente tem que ir lá para dentro da comunidade mesmo, conviver com eles. Exato. Então, a gente fez uma adaptação de uma oração. É uma adaptação
que é a que nós utilizamos na nossa prática, que é assim: eu apoio minha mão na sua e uno o meu saber ao seu, para que juntos a gente faça aquilo que sozinho não conseguimos. Então, a gente une saberes para fazer junto aquilo que isolado, pesquisa de um lado, extensão do outro, saber, ensino do outro, não vai dar conta de fazer sozinho. Né? Então, a gente tem muito isso, nós temos uma paixão mesmo, é muito bacana, é o que nos levanta, é o que nos coloca para estar em contato. Aí também, porque a gente é de uma profissão muito privilegiada, né? A enfermagem é uma profissão fantástica, né? Eu sou suspeita em falar, mas acho que é a melhor profissão do campo da saúde, porque a gente está em contato o tempo todo. Veja, a gente conseguir estratégia, já que não dá para ter um contato físico, a gente vai reinventar esse contato, reinventar esse cuidado. E agora, utilizando o WhatsApp, teleorientação, roda, consulta coletiva por meio de aplicativos semelhantes a esse que a gente está utilizando, a gente reinventa o cuidado, né? Teve necessidade de cuidado, a gente reinventa e põe na rede, né? E isso só é possível porque nós sabemos, porque estamos na comunidade, né? Porque a comunidade nos fala aquilo que ela precisa. Nós sabemos o que ela precisa, não é porque a gente construiu, é porque ela nos diz o que precisa. Né? E a gente, enquanto agente público, enquanto professores formados no ensino público e para o público, a gente olha para isso com muito respeito. A gente olha para isso com muito respeito nesse saber. A gente sabe, a comunidade sabe o que quer. Então, por isso desse projeto. Por isso a inclusão de mulheres, inclusive, nesse projeto. Que a maior necessidade, a princípio, era, meu Deus, a gente não pode deixar que a mortalidade infantil de prematuros aumente. E aí, na prosa, mas também a gente precisa olhar para essa mulher, porque ela não vai dar conta de fazer isso. E ela nos traz essa questão, sabe? Aí eu queria só completar, puxando o que Emerson falou sobre a questão da pesquisa, do lápis, do professor se preocupar, né? E aí, eu digo sempre, se estiver orientando as minhas assistindo aqui, elas podem até validar a minha fala. Eu digo, gente, vocês, nossas pesquisas é para trazer contribuição. Quem vier para mim, para bombar no lápis, pode até, isso é consequência, mas eu quero trazer uma resposta para a necessidade de saúde da população. Elas sabem disso. É tanto que elas são apaixonadas pelo que fazem, porque elas sabem que a pesquisa é para dar resposta, trazer uma nova forma de cuidar, porque às vezes é necessária a pesquisa para saber, para aprofundar mais, principalmente a qualitativa, ela vai nas falas, né? E a gente lá, junto e perguntando, ouvindo atentamente, então a gente consegue dar algumas respostas e preparar a pessoa para seu cuidado em saúde, porque nenhum profissional, pelo amor de Deus, diga, eu cuido, eu faço, olha, eu ajudo, eu fiz isso, eu curei. Não. Ele ajuda, principalmente se for na atenção primária à saúde. A gente fortalece as pessoas para cuidar de si, certo? Para isso, sim. Então, a pesquisa, e mais ainda, a extensão alcança isso, né? Alcança com muita efetividade. Isso. Eu queria... eu vou aproveitar e fazer propaganda, viu? Porque nós temos 2 projetos na linha de frente, projetos de extensão, que estamos nessa via de mão dupla, extensão e pesquisa o tempo todo caminhando, né, nesse devir e tudo mais. A gente tem 2 projetos de extensão muito potentes. Um é esse Fale com a Parteira, que eu já falei para você, eu quero fazer a propaganda aqui, pedir para a comunidade acessar o @falecomaparteira.pb no Instagram.
todas as mulheres de toda a Paraíba, daqui até a última cidade, até Cajazeiras, que precisem de teleorientação, que precisem saber alguma informação, né, que tenham dúvidas, que não se sabe se vai para a maternidade, se não vai. A gente está nesse projeto. Tem um WhatsApp, ela acessa o WhatsApp e por aí recebe essa orientação. E estamos também olhando para a necessidade da comunidade com um projeto que também é pesquisa e extensão, né? A pesquisa é na mão da professora Daniele, do Centro de Ciências Médicas, que é um projeto de ampliação da oferta de DIU na atenção básica. Então, a gente está num momento muito delicado, Emerson, em que está havendo uma descontinuidade na assistência às mulheres nos seus direitos sexuais e reprodutivos, na saúde sexual e reprodutiva. E a gente tem esse projeto de extensão que é casado com outro projeto de pesquisa, que é treinar enfermeiros para inserção de DIU na atenção básica. Com isso, a gente vai reduzir morte materna, a gente vai reduzir gravidez indesejada. Então, veja como é olhando, né, para essas necessidades que a gente vai produzindo saberes a partir do saber, né, que tem na comunidade. E agora, a partir da necessidade que a gente viu dessas mulheres na pesquisa, também vendo as estratégias de transformar não só na consulta coletiva, né, na teleconsulta coletiva, mas que isso se dê continuidade a partir de grupos de WhatsApp, que é a ferramenta, que é isso, olhar. A comunidade só tem essa ferramenta, que é o WhatsApp. Então, a gente tem que pegar essa potencialidade que as mulheres têm, a facilidade que elas têm, e transformar isso, né? Tudo isso muito junto, muito tecido. Então, essa é a ideia. Eu tenho muita certeza de que esse projeto que a gente está aí, né, construindo, a assistência materno-infantil, né, para as mulheres em tempo de Covid, ele vai nos sinalizar, inclusive, a um outro modo de assistência e de cuidado centrado nas necessidades das mulheres, que, às vezes, a falta de interlocução entre maternidade e atenção básica, pela própria demanda, não é possível de evidenciar. Então, isso é muito importante, porque acaba trazendo para o serviço, tanto para as maternidades quanto para o PSF, formas deles também tecerem redes, né, com vistas a melhorar a assistência e redução de danos e de mortes maternas e de mortes infantis para as mulheres de um modo geral, não só aquelas mulheres Covid, que já são as que são mais, que estão em situação de maior vulnerabilidade e maior risco, né? Nesse sentido, eu vi que vocês falaram que vocês têm uma grande articulação entre diferentes níveis de educação, né? Seja no ensino, né, na graduação e na pós-graduação, seja lá do censo, pelo que eu já dei uma analisada aqui, ou na estrito senso. Como é que vocês veem esse conjunto de ações, que na verdade é um pool, né? Um pool de ações que vocês têm desenvolvido na colaboração para essa, eu diria, verticalização do ensino, né? Do estudante que está na graduação, ele poder, e como é que essa pesquisa, essas ações de extensão ou de pesquisa fomentam de fato, essa progressão dele, do estudante que está na graduação, ele passar para o mestrado, para o doutorado. Como é que vocês veem essa discussão, esse fomento dentro das ações? Vocês têm muitos egressos já? Para você ter ideia, nesse grupo, inclusive, da pesquisa Covid, eu tenho alunas que estão comigo na pesquisa e na extensão desde o terceiro período do curso de graduação. Está saindo um agora do doutorado, que inclusive fazendo pesquisa também de intervenção, dando resposta, preparando os enfermeiros para consulta à criança menor de 2 anos, que ela chegou para mim, entrou para ficar comigo na extensão, não foi nem na pesquisa. A Daniele Vieira entrou na extensão no terceiro período, bem verdinha, como a gente diz, e foi galgando, crescendo, passou para o mestrado.
hoje já está, no próximo ano ela já conclui o doutorado. E é tão lindo ver que, porque, né, gente, vocês sabem que os orientandos, nossos estudantes, eles pegam o nosso jeito, né? Nosso jeito, que vem desde a graduação. Então, o amor que elas têm, é como eu vejo das Divaglânia também, o amor que elas têm pela causa, né? Pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão. Quando elas vão sozinhas fazerem alguma coisa, a gente fica assim, babando, igual a mãe que tem os filhos, sabe, que os filhos se destacam, a gente fica. Então, é muito importante e muito sério, a gente segue isso mesmo, viu? Eu tenho vários exemplos de alunos meus, porque faz um tempinho, né? 22 anos que eu estou na UFPB. Então, a Vaglânia, dizer para todos, a Vaglânia foi minha aluna, essa maravilhosa. Então, é o orgulho, é assim que a gente forma, sabe, Emerson? A gente forma com muita responsabilidade. A gente não permite, pelo menos eu pego a bandeira, eu não permito que a formação em saúde seja em qualquer nível de formação, graduação, pós-graduação, lato ou estrito senso, inclusive os cursos de qualificação que a gente costuma fazer com a rede de atenção à saúde, a gente não permite que seja uma coisa, sabe, um bloco de gelo e fechado. A gente faz com que o que a gente acredita que é o melhor para ajudar, porque, volto a dizer, a gente ajuda a população a se empoderar de conhecimento para o cuidado de saúde, a gente faz isso. Então, eu tenho muitos exemplos, viu? Eu vou deixar a Vaglânia falar um pouquinho, porque senão eu vou passar a manhã toda falando sobre uma coisa que eu amo de paixão, que é formar esse pessoal para, né, em vários níveis de cuidado, de graduação, inclusive em vários níveis de cuidado à saúde também, viu? Pois é, com muito respeito e licença às instituições privadas, a gente não forma um aluno na sala de aula. Pelo menos é assim que eu vejo. A gente sinaliza, aponta alguns caminhos na sala de aula, mas é a partir dessa implicação deles que eles têm, né, dentro desses outros dois pilares, por isso que são pilares, porque sem um pilar quebra, né, que eles têm essa formação e eu vejo muito diferenciada, a construção do senso crítico, o olhar crítico na relação com o paciente, né, com o interagente, como nós temos, eu particularmente tenho colocado muito, né, porque o paciente já não tem mais, não é paciente, né, ele não é para ter paciência, mas é para interagir na produção do seu cuidado. Então, eu vejo também a minha aluna de extensão, que está comigo agora, né, ela é super jovem, está no 3º período, está começando agora, inclusive não cursou nem as disciplinas de saúde da mulher e da criança, o que para a gente também é bem importante, porque ela traz um saber sobre essas áreas a partir da experiência dela, a partir dela enquanto mulher, a partir do que ela vivencia na família e tudo mais, e isso é saber, isso é importante. Então, tem essa inter-relação. A única coisa que eu chamo muita atenção dos meus alunos e alunas e é uma compreensão pessoal minha, que não compreende a compreensão, né, dos programas de pós-graduação, né, mestrado, doutorado, estricto, para mim, o aluno ele tem que sair da graduação e ele tem que ir fazer residência. E aqui a gente tem esse problema sério. Nós temos poucas residências. O NESC, né, quem tem residência é multiprofissional em saúde mental, e nós temos hoje uma residência em enfermagem obstétrica pelo Estado, né? Tem residência pelo município, mas o quantitativo de vagas é muito pouco. Então, eu compreendo que o estudante, eu vou falar, portanto, do estudante de enfermagem, né, que é do lugar onde eu conheço, ele passa esse tempo, né, de 5 anos sendo construído, sendo forjado, e eu digo a eles, vocês terminaram o ensino fundamental da enfermagem. Como se termina o ensino fundamental e vai para o ensino médio? A partir daí,
você vai para o ensino médio, que compreenderia a residência, por exemplo, né? Uma especialização, por isso que a gente precisa fortalecer, né? Eu faço até uma convocação aos colegas do curso de enfermagem, para que a gente se implique na abertura de residência. Eu estou há 3 anos tentando abrir uma residência em enfermagem obstétrica, ainda não consegui, mas eu sou insistente e persistente e a gente vai conseguir, para a partir daí para um mestrado, um doutorado. Por quê? Porque precisa sentir na pele a profissão. E somente carga horária de residência em serviço, formação em serviço, sabe, que vai aguçar ainda mais esse olhar que a gente precisa do aluno no mestrado, no doutorado, né? Então, um desafio que eu lanço para os 2 departamentos de enfermagem, Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva, Departamento de Enfermagem em Enfermagem Clínica, né? Que nós precisamos utilizar o campo do HU, por exemplo, e a rede para abrir residências, para que esses estudantes sintam a profissão entrando na veia como profissionais, mas também como estudantes, porque é isso que a residência faz, para a partir daí chegar no mestrado, no doutorado, com um olhar mais afinado para as necessidades da população. Mas essa é a minha posição pessoal, é pessoal meu, né? É isso. Fora daqui, várias universidades, eu acho muitas universidades, para você ter ideia, enfermagem obstétrica, residência em enfermagem obstétrica, a Paraíba é o único estado do Nordeste que não tinha. A Secretaria Estadual de Saúde tomou o desafio e eu parabenizo o CELDA por ter aberto essa residência em enfermagem obstétrica com 2 vagas, mas ainda é suficiente. Nosso estado precisa de mais. Silêncio. Deixa eu ver aqui. E porque hoje tenho visto que tem os programas de pós-graduação, pelo menos no sentido de avaliação da CAPES, a CAPES tem cobrado 2, e os programas eles se destacam, eles se articulam em 2 âmbitos. Eles têm cobrado mais no âmbito internacional, pelo que eu tenho notado, mas eles também têm sugerido que, caso o programa não tenha uma articulação em nível internacional, ele tenha uma articulação em nível local, né? E um impacto, ou seja, ou um impacto internacional ou um impacto local. E como os programas, aí através dessa ação, ela pode tanto impactar, seja internacionalmente ou regionalmente, no contexto da Paraíba, do Nordeste, ou no contexto da América Latina, do mundo. Eu queria dizer destacar que uma das pós-graduações que eu participei, em que inclusive eu sou a coordenadora, que é o mestrado em saúde profissional em saúde da família, ele já dá, né, já é uma pós-graduação totalmente voltada para essa comunidade, né, porque a gente qualifica o profissional não só da estratégia de saúde da família, da atenção primária à saúde, para um cuidar melhor da população. E estando nós nessa iniciativa, eu, a professora Vagane e alguns estudantes, nós fazemos essa diferença. Por quê? Porque o que acontece é que o profissional, principalmente da estratégia da atenção primária à saúde, eles têm muitas atribuições e muitas vezes, Emerson, eles não têm tempo para se qualificar, entendeu? Para ter uma ideia de dizer assim, vamos, já que não estamos fazendo a consulta lá, porque também muitos lugares foram suspensas as consultas, infelizmente, a mulher e a criança não estão sendo assistidas lá no egresso, né, no egresso lá da maternidade, nem na estratégia saúde da família, certo? Então, já que eles não estão conseguindo, porque eles estão em outras frentes, você viu, a mídia mostra,
vacinação, né, a notificação de casos, fora o medo, né, fora, vamos deixar claro, o medo do profissional de pegar a doença, que isso é real, né, estamos vendo os profissionais morrendo aí. O Rio Grande do Norte está muito pior do que a gente de mortes dos profissionais, médicos, enfermeiros, sejam lá, né, os que estão na linha de frente. Então, nós trazemos essa iniciativa para ajudar, né? Já que eles não estão conseguindo fazer isso, nós nos propomos a chegar lá, a dar essa contribuição para a comunidade e para o serviço, porque, como eu disse, o serviço não está, né, fazendo essa ação, né, de dar a continuidade do cuidado em saúde a esse grupo, e nós nos propomos. Eu vejo dessa forma, e vejo, inclusive, a Emerson e Vagânia, sei que ela também tem assim, com muito orgulho, com muito amor, com muita paixão, sabe? Eu acho que a gente... E aí, inclusive, a gente pretende depois, é porque estamos dando os passos, os primeiros passos, pretendemos depois agregar, puxar eles para nós também, esses profissionais. Quer falar alguma coisa, Vagânia? É isso mesmo. O mestrado profissional, gente, é fantástico. É fantástico. Porque o estudante, ele fala, ele tem o seu lugar de fala. Ele diz, olha, professora, a minha necessidade é essa. Se eu vou fazer outra coisa, eu não vou atender a minha comunidade. Inclusive, o mestrado profissional, ele tem um aspecto muito importante, que os outros também têm, mas eu preciso falar do meu lugar. Eu só posso falar do lugar que eu conheço, né? Do lugar que eu conheço, que é desenvolver nessa pessoa uma implicação cidadã com o recurso público, com o seu emprego, com o seu existir profissional. Vocês não imaginam, né? Eles vão desenvolvendo estratégias de reflexão que não passavam. Eles saem do automático para ir para o crítico. E só faz isso porque no processo mesmo de formação de um mestre, né, com um mestrado profissional, isso é desenvolvido de forma fantástica. Então, se a gente propõe alguma coisa para esse estudante que não tem a ver com a vivência dele, com o que ele conhece, se apropria da comunidade, ele diz, isso aqui não vai dar certo. Não vai dar certo, professora. E aí eu posso até fazer, a senhora está mandando, né, dentro daquela relação, o professor manda, e é muito legal, porque a gente diz, não, essa relação eu mando, você obedece, isso aqui não existe. Se você está me dizendo que não dá certo, que esse não é o caminho, porque você conhece, você tem esse saber que eu não tenho, vamos contigo. Porque o teu mestrado, o investimento que foi feito por 2 anos na sua formação, é para você devolver à tua comunidade e às comunidades que estão no seu derredor. Então, para mim, essa é uma diferença substancial, sabe? O mestrado científico é maravilhoso, eu sou apaixonada, ele gera uma tecnologia de cuidado, gera processos de intervenção muito potentes, né, que podem ser utilizados, apropriados por esses outros estudantes, dentro do mestrado profissional, dizer, vamos ver agora se isso aqui realmente dá para fazer em grande escala, dá para fazer na minha comunidade. Então, é isso, eu acho que a UFPB tem que sair abrindo mestrado, doutorado profissional nas diversas áreas. Quem sabe um dia um mestrado profissional em obstetrícia, olha que negócio fantástico, nós somos a maioria de mulheres, não é? Somos a maioria cidadãs mulheres. E a pesquisa e a extensão tem que olhar para a gente. Nós somos quem mais adoece, quem mais demanda a rede, né? A gente tem que olhar para as necessidades dos homens. O que é que está sendo produzido de cuidado e de saber que os homens podem apropriar, inclusive para melhorar a sua saúde, porque é quem morre mais de violência, é quem mais mata e é quem mais é matado, né? Que é quem mais morre, como diz a história, entende? Então a gente precisa olhar para isso. E aí, um ensino que conheça essa realidade na comunidade,
Um estudante desse que passa 5 anos conhecendo essa realidade, ele sai outro. Ele não chega lá 2 dias não e volta e depois... Não, ele passa 5 anos ali dentro, conhecendo aquilo ali, se tornando parte, fica da mesma cor da comunidade. Tem coisa mais bonita que isso? Tem não, e só os 3 pilares juntos. Não pode mais dissociar. Por isso, faço o destaque, né, de que os editais e de que os setores também se emaranhem, se teçam, né, para que o professor, que é quem está na ponta, né, levando esta carruagem, né, com um monte de estudante ali dentro, e ele também, o estudante também pega, né, nessas rédeas de vez em quando, a gente não endoideça, como diz meu pai sertanejo, a gente não endoideça com carga horária, né, com questões com falta de financiamento para além da bolsa para a extensão. Né? A gente tem que olhar para isso, a CAPES precisa olhar para isso, a UFPB precisa olhar para isso, né? Mas deixa eu ficar quieta, porque senão, menino, o negócio aqui vai longe, viu? Certo, entendido. Bem, isso vamos agora... até agora só teve uma pergunta aqui no chat, foi a pergunta da Jailma Batista. Ela pergunta quais categorias a equipe compõe a equipe multidisciplinar do projeto. Eu acho que essa pergunta já foi respondida em certo aspecto, mas se vocês quiserem reforçar, falar algo mais. Posso falar também? Nesse momento, e aí eu quero dizer que é nesse momento, viu? Porque a gente tem porta de entrada, a gente só não tem porta de saída, a gente diz isso, olha, entrou, se acomode, senta aí, a gente tem enfermeiros e tem, perdão, uma psicóloga, que é Xênia, né? Nós temos, inclusive, egressas, a gente tem uma egressa nossa, uma ex-aluna nossa, que está integrada à equipe, né? Do projeto, que é a Gabriela, e eu gostaria de dizer os nomes das pessoas que estão conosco, né? A Daniele Beltrão, a Aniele, né? A Paloma, a Ana Tereza, que estão aí na mão na massa mesmo, junto conosco, né? Gabriela, Xênia, que é a psicóloga. Então, a gente já falou, né, de Nathaniele, que é de lá do campus Cuité, da UFCG. Se eu esquecer alguma coisa, gente, me lembrem aí, me recordem. Yolanda, Paloma. Yolanda também é egressa. Yolanda é egressa, enfermeira egressa também, que está... A gente vai crescendo, né? E 2 alunas da graduação, Isla e Laila, uma da UFCG, outra daqui da UFPB. Mas eu queria deixar, foi muito boa essa pergunta, porque a gente vai aproveitar, né, Vaglane, e dizer que está aberto, que eu, como disse desde o início, eu amo a interdisciplinaridade. Eu acredito que é porque nesse momento de pandemia nós estamos trabalhando demais. E aí, muita gente não está em condições de se juntar a nós, mas eu quero dizer, quero inclusive, né, pedir que quem quiser se juntar a nós de outras áreas, venham, que é muito bem-vindo. Aqui é coração de mãe, cabe todo mundo a gente vai precisar muito dessa ajuda, porque lembra que eu falei, Emerson, a gente não vai parar por aqui, não vai ser só pesquisa. A gente pretende, inclusive, transformar em extensão, a gente pretende que essa iniciativa perdure, não só na pandemia, sabe? Então, vou amar, né? Eu lembro que Vaglânia, não foi, Vaglânia, quando disse, Altamira, o que você acha de uma psicóloga? Eu vibrei. E aí a gente gostaria que viessem outras pessoas. Podem vir, sejam muito bem-vindas, é isso que eu tenho para dizer, viu? Então, é isso. Eu acho que eu já me sinto contemplado demais com as respostas. De fato, vocês demonstram que tem uma articulação muito grande em âmbito local e em âmbito interno também, né? E nesses 3 pilares
que compõem a educação, ensino, pesquisa e extensão. Então, Ô Emerson, deixe só eu falar uma coisa, porque eu não posso deixar de dizer do incentivo e do apoio do centro, do CCS para a gente, viu? Sim. Foi muito lindo, sabe? Imediatamente, quando eu precisei deles, e o professor, o professor João e o professor Fabiano, que é o diretor e o vice, eles sempre estão nos apoiando. Eu gostaria de registrar isso, porque realmente, e a gente, novamente eu digo, a gente não faz só, né? Até porque a gente precisa. E quero falar também do encantamento que eu fiquei com a professora Margarete. Precisei de articular com ela aquelas tramitações, sabe, por causa da FAPESC, de assinatura, né, dela preencher documentos. Gente, foi muito lindo, a boa vontade. Olha, eu fiquei encantada. Eu enviei um WhatsApp para ela, para o pessoal dela, privado. Ela imediatamente me respondeu. E mais do que isso, ela disse, eu vou mandar uma pessoa aí aonde você está, Altamira. Ou seja, apoiando essa iniciativa. Então, professora, isso aqui é para ela, espero que ela veja em algum momento. Professora Margarete foi maravilhosa, professor João e professor Fabiano, e a nossa chefe, professora Nilza. Então, a gente só tem, Emerson, que diante desse apoio institucional, a gente é a mola propulsora para a gente voar e fazer o que a gente se propõe a fazer e ama muito, sabe? Então, eu quero deixar isso como, não sei se umas palavras finais para vocês saberem que a gente não está só nessa peleja da Covid. Estamos com o suporte, e ver a professora Maria Luísa, né? Que coisa linda. Que ela disse até que ia sair logo, ainda ficou um pouquinho para ouvir, porque se encantou. Né? E tenho certeza que o que precisar dela, ela vai estar disponível para nos ajudar. De fato, tenho visto assim, nesse contexto, que a UFPB, ela, um dos dividindo nas 3 maiores áreas, a primeira área que a UFPB mais tem se destacado é na área da saúde, né? Tanto que é um dos nossos temas do programa de internacionalização, do PRINT, né? Então, nós temos visto diversas ações nesse sentido, e tanto na pesquisa quanto na extensão, né? E o CCS é um dos promotores disso. Eu tenho visto, assim, ações maravilhosas. Então, vocês estão de parabéns. E aí, eu acho arretado também que o CCS, ele tem se articulado com diversos outros centros, né, que ele tem feito ações interdisciplinares. Eu já vi até ações no sentido de, com a perspectiva da visão antropológica dentro do CCS, né? Tem alguma da tradição, né? Tem o núcleo de saúde, tem o programa de saúde, mais saúde na comunidade também. Isso. Então, vocês estão de parabéns. Obrigada. Considerações finais, vocês? Então, primeiro dizer a você que até o ano passado, viu, você falando dessa integração e dessa transdisciplinaridade, nós tivemos um projeto chamado Partejar Potiguara, um projeto de extensão, né, em que a gente tinha medicina, enfermagem, antropologia, né, lá do campus de Rio Tinto, e cinema, né, a professora Isabela, que é de lá do DECOM. E foi um projeto fantástico, a gente interrompeu esse ano, dado o contexto, e também que precisava reforçar a rede e as parcerias. Então, fechando, né, vou fazendo as minhas considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer demais pelo convite, de estar aqui falando disso que para mim é pulsante, como eu coloquei, né? Não é um trabalho, né? Eu recebo para fazer aquilo que eu gosto, e isso é muito bom. Então, para mim, o trabalho é muito, muito bom. Eu ganho para fazer o que eu gosto, é isso. O segundo elemento que eu quero fazer um convite, né, quando você nos instigou
a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade, né, fazer um convite que as pessoas que tenham interesse, né, de outras áreas, fisioterapia, por exemplo, né, porque a gente precisa muito, principalmente para bebês prematuros, para as teleconsultas, né, as consultas coletivas de teleorientação, são muito bem-vindos, tá certo? Vindo para trabalhar é com a gente mesmo. E reforçar que não é possível ter uma enfermagem, ter uma UFPB forte com o fortalecimento só de um pilar. Os 3 pilares precisam ser fortalecidos igualmente, ensino, pesquisa e extensão, né? Porque somente assim a gente pode devolver para a comunidade, para a sociedade, sujeitos e sujeitas críticas, reflexivas, implicadas com o seu existir, com o existir dos seus pares. Porque é isso que nos cabe enquanto formadores, né? Nós somos formadores de recursos humanos. E os recursos humanos precisam ter senso de cidadania, senso do coletivo, né? E se implicar com as necessidades dele e de quem está no entorno. É isso, e dizer que tão logo a gente tenha os dados, né? A gente vai estar publicizando e devolvendo, inclusive, para os atores, né, para as atoras, na realidade, é essa expressão que a gente utiliza, viu? Não é atriz, é atoras que são tomam as rédeas da vida pela própria mão, devolvendo isso para quem pertence de fato, né? Muito obrigada, viu, Emerson? Foi muito bom prosear com você. E com a Altamira, minha professora, viu? Eu só sou o que eu sou porque eu fui forjada por professores, por docentes, eu quero deixar esse registro. Como a Altamira, como a professora Maria de Jair Dias, que hoje é minha colega diária. Então, ter um bom professor, um professor implicado com o sujeito, com aquele aluno, faz muita diferença, né? Eu agradeço demais. Você sabe disso, Altamira. Eu honro e agradeço a sua presença na minha vida desde 1996. Eu sou o que eu sou porque você me ajudou a ser assim. Você e todos os outros professores, professora Lenilma, e se eu for falar todo mundo aqui, eu vou acabar esquecendo alguém. Então, eu sou o que eu sou porque eu tive o privilégio de bons professores. Públicos, de universidade pública, gratuita e de qualidade. Que bom, né? Eu não tenho mais nem palavras, mas eu queria dizer, só para terminar rapidinho, que eu sei que a hora já está bem avançada, eu e Vaglânia, a gente gosta de falar, né, Vaglânia, as apaixonadas, agradecer, né? A palavra que está representando meu coração, inundando meu coração agora, é gratidão, viu, Emerson? Quero agradecer a iniciativa da PRPG, de nos proporcionar esse momento, de vir aqui falar do que a gente está fazendo com muito zelo, com muita dedicação. E assim, você não faz ideia, Emerson, do bem que você nos fez, não é, professora Vaglânia, para a gente falar. Por quê? O que eu quero dizer? Porque nesse momento de pandemia, de isolamento, a gente se sente muito só. A gente está trabalhando feito umas loucas, todo mundo sabe, o professor está trabalhando os 3 turnos, Emerson, de segunda a segunda. E aí, vocês, né, a PRPG nos proporcionou esse momento, esse oásis, para a gente refletir, porque quando a gente está aqui falando sobre isso, a gente, inclusive, está refletindo o que a gente está fazendo. E aí a gente está achando bonito o que a gente está fazendo. Eu creio que Vaglânia também está pensando nisso, porque a gente, quando partiu para essa iniciativa, foi com muito amor no coração, sabe? De querer ajudar, querer contribuir. E aí, é o que eu digo, aproveito, e são palavras um pouco da de Vaglânia, podem vir quem vier, quem quiser, para ajudar a gente, viu? Vai ser muito bem-vindo. E é isso, venham, se está com boa vontade de ajudar na saúde, na promoção da saúde e nesse contexto de Covid, é muito bem-vindo. É isso, porque eu não tenho mais nada para falar, porque Vaglânia falou tudo bonito, ainda mais me emocionou com as palavras, enquanto professora. Então, é isso, viu? Muito obrigada. É isso, professoras, eu gostaria de agradecer às senhoras por essa excelente discussão aqui. De fato, a gente precisa
a gente precisa ter discussões com diferentes áreas de conhecimento. Eu sou da área de humanas e eu pelo menos, fico muito feliz quando eu posso participar de debates muito ricos como esses. Eu gostaria de agradecer aqui aos dois programas de pós-graduação, ao mestrado profissional em saúde da família e ao programa de enfermagem. De fato, vocês têm desenvolvido diversas ações maravilhosas dentro da UFPB e fora dela também, porque eu vejo que isso é importante. Então, é isso. Gostaria de agradecer. Eu só queria fazer um destaque bem rapidinho de que é esse saber produzido por vocês, das humanas, da sociologia, da antropologia, da filosofia, que faz a gente seguir por esse caminho que a gente escolheu. Isso. Então, o nosso saber, olha, ele está né, ele está alicerçado por esse saber produzido por vocês. E aqui eu não sabia que isso era de humanas. A minha gratidão pela resistência que vocês têm feito de manter a qualidade desse saber. Muito obrigada. Sem vocês, não é possível fazer pesquisa. Muito obrigada mesmo. Ela gosta, né? Ela gosta de deixar a gente sem palavras, né? Deve ser difícil assistir uma aula assim dela, né? Porque a pessoa se sentindo impactada direto, né? E eu vou destacar que é sincero, viu? Porque essa mulher, sinceridade chegou e ficou nela, viu? Então é isso. Que até sentido. Obrigado. Nós, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, agradecemos a participação de todos, a participação das senhoras, a participação riquíssima aqui no chat. Então é isso. Em breve, espero que nos encontremos, caso sobrevivamos a esse período. Até mais e obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada.